Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Passo Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Nesse episódio, a gente recebe um convidado especial para falar sobre assuntos que nos interessam muito: literatura, jornalismo e televisão. Maurício Sticer, seja muito bem-vindo ao Pós-Fácil. Muito obrigado, fiquei muito honrado com o convite de vocês. O podcast de vocês é muito bacana, só gente importante participa. Falei, muito bacana, muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente está feliz de te receber aqui. Geralmente a gente começa o episódio fazendo uma apresentação, né? Eu vou ler um pouquinho do teu currículo, da tua trajetória no jornalismo. Você é jornalista, né? Maurício, formado em Economia e Comunicação. Nascido no Rio de Janeiro, o sotaque denuncia aí, em 1961. Mudou-se para São Paulo em outubro de 1976. É colunista da Folha, escrevendo sobre televisão desde junho de 2012. Passou pelo Jornal do Brasil, pelo Estadão, pela Folha, participou das equipes que criaram o Lance e a revista Época. Foi redator-chefe da Carta Capital, diretor editorial da Glamurama, repórter especial do IG e também atuou como repórter e crítico do UOL. E eu vou falar um pouquinho do teu currículo na literatura, da tua produção literária. Depois tu nos complementa, por favor. É extenso. O Sticer publicou, em coautoria com o Walter Schechel, o livro Gilberto Braga, o Balzac da Globo, pela Intrínseca, agora em 2024. E também é autor dos livros O Homem do Sapato Branco, publicado pela Todavia no ano passado, Topa Tudo por Dinheiro, de 2018, Adeus Controle Remoto, de 2016, O Dia em que Me Tornei Botafoguense, de 2011, A História do Lance, de 2009, e O Brasil em 1000 Frases, de 1996. Pouca coisa, né? Só isso? Acho que eu ainda estou com energia para muito mais. Estou muito animado, porque quando eu trabalhei no UOL por 13 anos, né, entre 2010 e inicinho de janeiro de 2023. E foi um período fantástico, assim, intenso demais. Fiz muita coisa e o trabalho como crítico de TV se aprofundou. É o período justamente que eu passei a me dedicar exclusivamente à televisão. Mas ao final, eu estava assim, esgotado, não aguentava mais e optei por uma saída sem ter nada para fazer, assim, sem ter nenhum trabalho, nada. Só alguns projetos de livro. E aí, eu tô muito feliz fazendo isso. Feliz demais, assim, de estar me dedicando a livros e pesquisas mais aprofundadas. E é óbvio que eu tinha ali condições para fazer isso, né? Não foi um gesto de loucura, foi uma coisa planejada, pensada. Continuo com esse meu vínculo na Folha, como vocês mencionaram. Eu escrevo uma vez por semana, também sobre televisão, mas é um ritmo bem suave e tal. Então, minha intenção é realmente continuar fazendo pesquisas especificamente sobre televisão ou mídia, que são os assuntos que mais me interessam. E então, acho que ainda vai vir muita coisa aí pela frente. Que ótimo. E tem algo que a gente deixou de fora sobre você e que você quer destacar? Não, é que esse podcast, como chama Pós-Fácil, eu já escrevi alguns prefácios de livros em algumas situações. Um até agora está em pauta, que é o prefácio da nova edição do Aos Meus Amigos, da Maria Adelaide Amaral. Você que é até uma pessoa maravilhosa para participar um dia aqui desse podcast. A editora Instante está relançando toda a obra dela, literária, né, não de novelas. E esse Aos Meus Amigos virou Caros Amigos, a minissérie da Globo Caros Amigos. E aí eu fiz o prefácio do livro. Mas estou tergiversando. O que eu queria contar é que no início dos anos 2010, acho que do 2000, a Companhia das Letras fez uma nova edição do Esqueleto na Lagoa Verde, que é um livro-reportagem do Antônio Calado, escrito na década de 50, final da década de 50, que ele acompanhou uma expedição em busca dos ossos do Coronel Fawcett. Não sei se vocês conhecem essa história. Nos anos 20, um etnógrafo inglês, desses malucos que ficavam rodando o mundo em aventuras,
veio para a Amazônia buscar uma cidade perdida. Eles acreditavam que tinha uma cidade perdida na Amazônia, onde ia encontrar ouro e tal. Ele veio com um filho, os dois sumiram na expedição, nunca mais foram encontrados. Tem dezenas de lendas sobre isso. Tem um filme até, A Cidade Perdida, que é baseado num livro de um americano sobre essa expedição. E o Calado, a convite do Assis Chateaubriand, foi numa expedição onde supostamente teriam encontrado os ossos do Coronel Fawcett. E ele participou e ele conta essa história. É um livro sensacional, a reportagem dele sobre isso. E aí a Companhia das Letras tinha uma coleção chamada Jornalismo Literário. Eles publicaram muitos livros de jornalismo literário. E aí, quando estava planejado, eu fui convidado para escrever uma espécie de reportagem sobre o livro. Qual é a história do livro? Então, meu pós-fácil, assim, que eu adoro, assim, tenho o maior orgulho desse texto, é um texto que conta a história da história. Quer dizer, eu fiz meio uma reportagem sobre a reportagem do Calado, ouvi pessoas que acompanharam, que sabiam histórias, enfim. E aí, a mulher dele, a Ana Arruda Calado, cedeu, está na casa de Rui Barbosa, no Rio, e ela me ajudou, o bloquinho de anotações de repórter que o Calado usou nessa expedição. Então, eu também transcrevi com a ajuda dela as anotações à mão do Calado. É uma edição super legal. E aí é um pós-fácil. Que ótima Agora história. eu pensei nisso. Muito bom. Não, eu tava ouvindo um podcast contigo, tu tem muitas histórias boas. E assim, será que a gente vai conseguir trazer uma história nova, sabe? A história, por exemplo, é nova. Já começamos com uma história nova. Adorei, gostei. Muito bom. A gente vai falar nesse episódio sobre os dois livros mais recentes, né? O do Gilberto Braga, a biografia dele, e o do Homem do Sapato Branco. Bom, a gente vai começar por Gilberto Braga, o Balzac da Globo. Bom, esse livro é um fruto de uma extensa pesquisa do Arthur Shechel com o Maurício Sticer, e o livro narra toda a vida de Gilberto Braga desde a infância, com a família na Tijuca, a juventude na zona sul do Rio de Janeiro, a paixão pelo cinema, os primeiros trabalhos como professor da Aliança Francesa e crítico de teatro no jornal O Globo, o convite de Daniel Filho para iniciar a carreira na TV, os primeiros casos especiais, todas as novelas e minisséries escritas por ele e as dificuldades pessoais que enfrentou ao longo das décadas, até o seu falecimento em 2021. E para quem não sabe, né, o Gilberto Braga ele escreveu novelas de sucesso como Escrava Isaura, Dancidez, Água Viva, Brilhante, Louco Amor, Corpo a Corpo, Anos Dourados, Vale Tudo e O Dono do Mundo. Vale Tudo, inclusive, é sensacional. uma das minhas preferidas. Estão desenvolvendo um projeto de remake, né? Parece que é certo que ano que vem vai ter um remake de Vale Tudo. Ah, né? é? Uma nova versão da novela. Está sendo escrita pela Manuela Dias. Gente, que legal! Olha só. Pode ser. Pode ser legal, mas remake sempre dá um medo, né? Uma novela tão marcante fazer de novo. Mas a Manuela Dias é que fez Amor de Mãe. É Amor de Mãe? Era o nome? Né? Exatamente. E fez aquela série Justiça. Ah, verdade. Ela é bem boa. Que, aliás, vai estrear também uma segunda temporada agora em breve, só que é direto no Globoplay. Acho que vai para a televisão depois. Vai ter Justiça 2. Uma pergunta que eu sei que acho que você deve estar cansado de falar, mas que, enfim, acho que é interessante falar, que é sobre como foi feita você pegou esse projeto do livro do Gilberto Braga. Você diz do Gilberto. Isso, que você pegou uma pesquisa que o Shechel já estava fazendo. Isso, né? Exato. Ele já tinha feito 12 entrevistas, se não me engano, né, com o Gilberto Braga. E aí o Shechel acabou falecendo no decorrer do livro e você assumiu esse livro, né? É uma pergunta recorrente, mas é porque é uma pergunta, é uma situação muito incomum, né? Um livro com dois autores, uma biografia com dois autores. Tem estudos acadêmicos, é mais comum ter mais de um autor, né? Mas, de fato, não é uma coisa comum, e tanto que quando eu escrevi o livro, eu tinha feito essa nota, fiz uma nota sobre a dupla autoria, eu tinha deixado no fim. Aí quando eu acabei, eu reli, eu falei, isso tem que ser a primeira coisa do livro. Porque todo mundo vai querer saber por que esse livro tem dois autores, como assim dois autores, né? Aí eu convenci a editora, a gente jogou para o início do livro logo essa explicação. E muito resumidamente, né? Porque como você disse, eu já respondi essa pergunta muitas vezes, mas eu entendo que ela é necessária mesmo. Ela é incontornável, porque realmente, se a pessoa não sabe, ela quer saber por que esse livro tem dois autores. O livro ia ser o Shechel recebeu
foi convidado para fazer a biografia do Gilberto, começou a fazer em 2019. Como você disse, ele fez 12 entrevistas, tinha mais ou menos 14 horas de entrevistas gravadas com o Gilberto, contando a vida dele de uma maneira que ele nunca tinha contado, com muito detalhe. Aí, depois de uns 3, 4 meses, o Chechel parou de fazer essas entrevistas, final de 2019, falou para o Gilberto, agora eu vou ouvir pessoas ao redor de você, depois eu volto para fazer contrapontos e tal. Aí, 2020, tem a pandemia, o Chechel começa a fazer muitas coisas online, entrevista 20 pessoas, entrevistou Boni, Daniel Filho, Malu Mader, Fagundes, pessoas importantes da trajetória do Gilberto, 2020, 2021. Faz pesquisa, alguns assuntos, ele pesquisa muito afinco com uma coisa que todo mundo sabia, mas ninguém nunca se dedicou, que é o Gilberto crítico de teatro. Quem foi esse crítico de teatro de verdade? Né? Então, o Chechel mergulhou nisso, fez uma pesquisa muito extensa, e até ele se empolgou tanto, foi o único capítulo que estava pronto quando ele morreu. Ele deixou pronto esse capítulo. E fez várias pesquisas, detalhes. Quando você está fazendo uma pesquisa dessa, um detalhezinho aqui, aí escreveu alguma coisa, anotações daqui e dali. Enfim, ele foi fazer um tratamento de câncer em junho de 2021. E ele passou mal. Era uma coisa que é um câncer que tem cura, era um negócio, aquele linfoma Hodgkin, tem um nome esquisito. Só que ele passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória, recuperou, voltou, e mais 2 dias depois morreu. Isso foi junho de 2021. Até que esse momento, ninguém nunca tinha falado dessa biografia, era um projeto, e é normal, né? As pessoas não costumam alardear, é raro se alardear que está fazendo biografia, não é muito bom, muita gente fica sabendo. Não é que seja um segredo, mas não precisa, né, fazer propaganda quando alguém está ainda em processo. Então, ninguém sabia. Eu tinha uma relação de proximidade com o Chechel, mas não de intimidade, mas eu conhecia, a gente se falava, a gente foi amigo. Quando eu comecei no jornalismo em 1986, trocava figurinha pelas redes sociais, conversava, às vezes se encontrava quando ele vinha a São Paulo, eu fui em estreias de coisas que ele fez e tal. Mas eu não sabia que ele estava nesse livro. E aí, 3 semanas depois da morte dele, exatas 3 semanas, ele morreu num domingo, toco o telefone na minha casa, era o Gilberto Braga. Maurício, não sei se você sabe, o Chechel estava fazendo uma biografia minha e tal. Eu falei, não sabia e tal. Pois é, poxa, que tão triste, né? Ele também gostava muito de Chechel. Eu queria te convidar para continuar esse trabalho. Eu falei, o quê? Teve um susto, assim. Foi realmente uma surpresa, foi muito legal. Aí ele me contou um pouquinho, aí eu falei, eu quero ver o que já tem. E aí desliguei o telefone. Imediatamente eu pensei no marido do Chechel, Paulo Severo. Falei, alguma coisa ele tem a ver com esse negócio. E aí liguei para ele, e aí a gente ficou 1 hora falando do Chechel, foi uma coisa emocionante. E aí a hora ele confessou, não, eu que sugeri seu nome para o Gilberto. Eu sabia, porque foram pensados vários nomes, parece, antes de eu ser chamado, pela editora, pelo Gilberto e pelo Paulo. E o Paulo convenceu todo mundo que eu seria a pessoa ideal, porque eu, enfim, vim escrevendo sobre televisão há muito tempo, eu conheci o Chechel, tinha afinidade com as ideias dele, e depois eu soube até algumas pessoas boas, até bons jornalistas foram sondados, mas acabou recaindo sobre mim. A escolha fiquei muito feliz, muito honrado. Aí eu vi o material, Paulo me mandou, aí eu vi que realmente tinha um livro, assim, ali já tinha o germe, o início de um livro mesmo, sabe? E aí depois eu comecei a fazer a minha pesquisa, porque me interessei por vários assuntos, várias coisas que eu quis saber mais, e aprofundei muito, li muito sobre o Gilberto. Aí eu fiz mais umas 50 entrevistas, o Chechel tinha feito já umas 20, e a coisa foi crescendo, só que antes disso o Gilberto morreu. 4 meses depois de eu ter aceito o convite, ainda não tinha feito nenhuma grande entrevista, a gente tinha feito uma reunião, ainda não tinha feito nenhuma grande entrevista com ele para esclarecer dúvidas. Ele morreu, também teve uma coisa repentina, uma esofagite que, eu não sei explicar direito, uma coisa super grave, a partir de uma esofagite. A esofagite não é grave, porque se a pessoa ouve, todo mundo tem problema de esofagite, vai ficar desesperado. Não, mas foi a partir de uma esofagite, ele teve um problema de saúde grave e morreu em 3 dias, assim, foi um negócio fulminante. E aí foi isso, eu fiquei com essa pesquisa,
enlouqueci fazendo mais pesquisas. Fiquei uns 2 anos trabalhando e aí saiu esse livro. Essa é a história como 2 pessoas fizeram um livro de 2 pessoas. E para mim sempre foi, isso eu friso também, um pouco já também estou me repetindo, mas eu acho importante, porque eu entendi que isso era uma homenagem também ao Chechel, sabe? Fazer isso, porque é um cara legal, tem uma obra importante, fez coisas importantes, e fixar também o nome dele na capa desse livro, eu acho que foi uma coisa, para mim, me fez muito bem, eu acho que foi legal para ele também. Então, deu tudo certo, assim, sabe? Foi todo mundo feliz, o Paulo ficou feliz, a editora gostou. Na época, quando o Gilberto ainda estava vivo, o Gilberto também gostou, falou, gente, isso vai ser uma homenagem também ao Chechel. Então, tem esse caráter do livro que é um pouco sentimental, né? Mas é real. O Chechel trabalhou a beça também no livro, não é nenhuma concessão, né? Mas, enfim, é isso. E quando você pegou o material, né, ele tinha mais ou menos feito um esboço do que poderia vir a ser, né? Você seguiu, você mudou, você tomou decisões, pegou... E foi fácil, sabe o que eu fiquei curiosa? Se foi fácil pegar o material de alguém e escrever, sabe? Assim, não ter que refazer as entrevistas ou refazer pensando que ele estava planejando um livro, né? E você entregou provavelmente o livro que você queria escrever, né? Exatamente. Isso é algo que me chama atenção nesse processo todo, sabe? Não tinha nada assim, não tinha um roteiro do livro, não existia. As entrevistas do Chechel com o Gilberto, ele estava super preparado nas entrevistas. Então, eu ia ouvindo as entrevistas e, às vezes, a resposta do Gilberto nem me acrescentava nada de novo, mas a pergunta do Chechel me acrescentava um ponto de vista sobre o que ele pensava sobre o Gilberto. Então, com as perguntas, eu já fui também criando um pouco a imagem, o que o Chechel achava do Gilberto, né? E isso foi muito útil para mim durante o livro. Teve uma única pista que o Chechel deixou, é que o capítulo sobre o crítico de teatro, o Gilberto Crítico de Teatro, ele chamava de capítulo 5. Aí eu fiquei quebrando a cabeça quais seriam os 4 capítulos antes. Só que eu acabei escrevendo no livro, na versão final, acho que é o capítulo 7. Eu escrevi mais do que o Chechel tinha planejado inicialmente. Eu também não sei se era um plano já definitivo dele. Então, eu realmente escrevi o tempo todo pensando o que o Chechel acharia disso, o tempo todo pensava isso. E tentei, aí eu acho que é uma coisa relativamente original, não é muito, ou pouco protocolar numa biografia, é que o Chechel fala no livro. É quase às vezes como ele é um personagem, um entrevistado do livro. Várias vezes eu cito, o Chechel disse isso sobre um assunto que eu estou tratando. Então, ele aparece várias vezes, não como o autor do livro, mas como alguém que também fala sobre o Gilberto, sabe? E isso é uma coisa interessante, eu acho que meio foi intuitiva da minha parte, por querer também, às vezes até me proteger. Eu falei assim, não sei se eu penso assim, mas vamos colocar a opinião dele também, sabe? E aí tinha uma opinião a mais no livro, era do Chechel. Se você olhar lá no índice onomástico, ele aparece bastante, assim, tem vários momentos que não é assim só o nome dele, é a opinião dele sobre alguma coisa, ele relatando alguma coisa sobre o Gilberto. Mas ele não, foi da minha cabeça, realmente. Eu resolvi fazer o fato desse capítulo de Cristo já ser, na visão dele ser o 5, eu falei, ele vai fazer um relato cronológico. Eu falei, eu concordo, e eu acho bom fazer. Então isso foi outra pista que me serviu como uma orientação. Vai ser uma coisa cronológica. Tem um capítulo inicial que não é cronológico, que é uma coisa assim meio para dar uma geral e tentar trazer o leitor, né? Uma coisa que pega o leitor pelo colarinho. Mas depois o livro é um relato bastante cronológico. Isso também foi um pouco inspirado por isso. Esse é o capítulo 5, então eu tenho que... O Chechel deve ter planejado, eu vou contar a infância, não sei o quê, e vai chegar no Cristo de Teatro. Sabe o que eu achei interessante? Assim, você segue essa ordem cronológica, mas tem alguns momentos que aparecem situações que lembram personagens. Você cita assim, e aqui essa pessoa... depois ele acabou falando... Inspirou a Odete Roitman, por exemplo, né? Grandes personagens. E até uma coisa que eu também fiquei interessada em saber qual foi a história para você, a mais interessante dessas todas as origens, desses personagens, das histórias. Qual que é a tua preferida?
preferida? Ó, eu vou te falar uma que eu acho que é a mais engraçada. Não sei, não é a minha preferida, mas acho a mais engraçada. Que ele conta que ele, no colégio, no ginásio ainda, né? No Instituto de Educação, ele foi colega de um cara que depois virou embaixador e artista plástico. Esse cara era o principal interlocutor dele sobre cinema. Os dois garotos, sei lá, 12, 13 anos, fanáticos por cinema. Gilberto conta que ia ao cinema 3 vezes por semana na Tijuca, na juventude. E aí o cara fala assim, qual que é a sua atriz preferida? Aí o Gilberto fala, sei lá, Elizabeth Taylor, não sei o quê. Ele falou assim, eu falei uns nomes óbvios. E aí eu perguntei, e você, qual que é o seu preferido? Aí ele fala o nome de uma atriz que o Gilberto nunca tinha ouvido falar. Aí o Gilberto pensou na hora, ele comenta no livro, nossa, fiquei humilhado. Eu não sabia que era aquela atriz. Porém, ao mesmo tempo, ele gostava do cara. Então, esse cara inspirou, o nome dele, o sobrenome dele era Duprá. E ele usou o sobrenome Duprá para uma das personagens mais simpáticas de Vale Tudo, que é a personagem da Lígia Bronte, né? Essa história é muito engraçada, porque ele falou, fiquei humilhado no colégio. Foi isso. Ele falou, achei. Arlene Dahl. E o Gilberto falou, ele citou Elizabeth Taylor e Grace Kelly. E aí o Marcos Duprá, que era o colega dele, respondeu, minha preferida era Arlene Dahl. Gilberto jamais se esqueceu da derrota. Eu me senti humilhadíssimo, porque nunca tinha ouvido falar de Arlene Dahl. Adorei isso. Só que 3 décadas depois, ele batizou o personagem da Lígia Bronte, Solange Duprá, que foi uma clara homenagem ao amigo dele do colégio. Acho isso muito engraçado. Eu acho sensacional a memória do Gilberto Braga também. É impressionante. Porque esse livro, ele é muito interessante para quem, enfim, a gente sabe, as telenovelas, elas fazem parte da nossa cultura, né, mudam, né, e eu acho impressionante que ficou um registro mesmo, com a história dele, com o personagem, mas a gente sabe, as histórias deles, ele fala, contextualiza, ele traz coisas de momentos históricos, momentos, né, enfim, sociais e movimentos sociais dentro das histórias dele, e tá tão completa a lembrança, a memória, e também as entrevistas, que você acaba tendo um registro. Esse livro é um registro mesmo de história da televisão brasileira, assim. Sim, né? Sim. Isso foi involuntário, mas eu ao final, quando eu li, eu me dei conta disso também, sabe? Assim, não tive essa ambição, mas eu acho que, naturalmente, o livro documenta o período de formação desse núcleo de teledramaturgia da Globo, né? Que é uma coisa que acaba, né, se torna meio uma espinha dorsal da programação da Globo. E o Gilberto, ele começa em 72, assim, 3 anos antes que a Globo dá os primeiros passos para essa renovação que vai transformar essa área de novelas da Globo, a coisa mais importante, a oportunidade da emissora e a principal coisa de audiência, né, que é mais ou menos 69, quando o Daniel Filho assume o comando da direção da teledramaturgia da Globo. E o Gilberto chega em 72, então todos os espaços que o Gilberto vai dar nos anos 70, nos anos 80 e até, eu acho, nos anos 90, contando as peripécias dele, quem está ao redor, e quem entra, quem sai, novela que não entra, novela que estreia, novela que é cancelada, acabou que eu acho que fica um registro aí de um pequeno documento realmente sobre esse período, como você falou, para quem se interessa para ir um pouquinho além do Gilberto. Você entende um pouquinho essa formação do que eu chamo desse núcleo de teledramaturgia da Globo. Vendo agora, né, as produções, as novelas, né, eu percebo, assim, uma mudança de ritmo nas novelas, e acredito que isso tenha muito a ver com streaming, com essa competição, né, que tem com outras plataformas e tudo mais. Você acha que vai mudar muito o formato da novela? Ou não, isso não atinge tanto? Eu até estava ouvindo hoje um podcast que eu não lembro qual, do que você participou, que eu ouvi alguns, mas que você falava de Vai na Fé, por exemplo, né? Que é um marco também, né? Recente. Uma novela nova, eu acho que o que está acontecendo, de fato, é uma mudança bem significativa na maneira de ver televisão, né? Com as plataformas de streaming, né? YouTube, TikTok, até isso, eu acho. Está mudando muito a maneira como as pessoas consomem, né,
conteúdo audiovisual. Isso teve de cara, eu acho, um impacto já, sei lá, há uma década atrás, que é tornar as novelas mais rápidas, né, mais aceleradas. Então, coisas que não só o Gilberto, mas outros autores eram mestres, Manuel Carlos, por exemplo, mesmo Benedito Rui Barbosa, em grandes diálogos, cenas longas, uma cena às vezes 6, 7 minutos de diálogo, né? Isso não tem mais. Pode até ter uma cena que tenha 3 minutos de diálogo, mas ela é picotada na edição de um capítulo, ela aparece, começa a cena, aí muda para uma outra cena e volta para aquele diálogo, aí corta de novo uma outra cena, e aí volta, ainda pode aquele diálogo aparecer em 3 momentos diferentes de um capítulo. Eu acho que tem um medo, um receio, que o espectador não vai aguentar, vai mudar de canal se aquele diálogo demorar muito. Isso é uma mudança clara. A edição das novelas se tornou mais acelerada, né? Mais picotada, tem um ritmo mais acelerado. Isso é uma mudança, eu acho, em busca de tentar segurar um pouco mais o espectador na novela. E tem uma mudança que realmente muita gente, e eu entendo, prefere assistir uma série do que assistir uma novela, né? Porque é mais fácil, é mais reconfortante você assistir uma boa série de 20 episódios. Você vê... Primeiro que você pode ver na hora que você quiser, no dia que você quiser, você pode ver 3 episódios hoje, um amanhã, nenhum depois de amanhã, ver 8 episódios seguidos no outro dia e acabar e ver a série. E acaba aquela história depois de 20 episódios ou de 12 episódios. Aí você passa para a próxima, né? Uma novela você fica, entre aspas, preso a ela, às vezes prazerosamente preso, por 150, 180 episódios. Né? E ainda, se você assiste na TV aberta, com esse compromisso de assistir na hora que a Globo, a outra emissora quer. Você tem que ver naquela hora. Né? A não ser que você já tenha recursos para ter um streaming ou uma banda larga boa, que você pode ver a novela no horário que você quiser. Então, a experiência, eu acho, né, que uma plataforma de streaming oferece, seja com séries, seja com você podendo assistir do jeito que você quiser uma novela, ela é mais prazerosa do que essa experiência que você tem hoje na TV aberta. Porém, eu acho assim, ainda a grande maioria da população não tem acesso a boa banda larga, porque é caro, né? Não tem acesso a uma internet de qualidade, não tem acesso a Netflix ou a Globoplay. Ainda tem muita gente que não tem dinheiro para isso, né? Por isso também tem um movimento assim, mais ou menos recente, já de 1 ano ou 2 para cá, que as plataformas de streaming estão oferecendo planos com publicidade, para ficar mais barato. Então você assina, só que aí no meio aparece publicidade, aí o teu streaming vira uma televisão, né? Uma coisa... Enfim, mas é uma maneira de tentar também reter o espectador. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que está em mudança, está num processo de mudança, mas está muito ligado também, eu acho, à mudança da forma, né, como isso está sendo consumido. E aí, fazendo um pouquinho de propaganda, você citou antes, eu trato bastante disso no livro Adeus, Controle Remoto. Só que é um retrato que vai até 2015 ou 2016, que eu acompanhei demais, assim, quando eu comecei a escrever sobre televisão, esse processo de mudanças todo. Né? E aí eu escrevi muito na Folha, muito no UOL. Esse livro é uma coletânea de colunas e mais uma série de artigos inéditos, meio tentam explicar esse momento da televisão. É muito usado ainda nas faculdades de jornalismo, sempre encontro algum professor que usa e tal. Foi editado, bom, vocês estão em Santa Catarina, vou dizer que é no Rio Grande do Sul, uma editora do Sul, que é Arquipélago, não sei se vocês conhecem, que é uma editora muito legal do Tito Montenegro, gosto muito dele. Aproveitando falar de coisas do Sul. Não é catarinense, mas é do Sul. Massa. Mais alguma pergunta sobre o Gilberto Braga, Carol? Sim, não, então vamos passar para o próximo livro. A gente vai ficar aqui falando de Gilberto Braga. Não, Fica à vontade. Novela, eu falei isso numa conversa com a revista Gama, eles botaram até no título essa frase, nem entendi por que botaram, que novela como é que é bom para puxar assunto, né? Novela conversa. Exatamente. Esse seu título, enfim, mas realmente, porque todo mundo tem repertório de novela, né? Todo mundo. Isso que é uma coisa interessante, né? Que é uma coisa quase atávica, né? O brasileiro nasce vendo novela, né? Assim,
várias gerações, pelo menos muitas gerações, viveram novela desde criança, foram alfabetizadas em novela, né? Então, todo mundo tem repertório. Você fala na novela dos anos 80, a chance de se encontrar um interlocutor é enorme, num bar, enfim, no ônibus, né? Qualquer situação, você puxar um assunto sobre uma novela velha, vai ter gente que vai conversar com ela sobre ela, né? Então é por isso, a gente pode ficar aqui falando horas de novela. Eu nasci em 82 e assisti a maior parte das novelas ali das principais, assim, de Gilberto Braga, que é uma geração que não tinha esse filtro da TV que tem hoje, né? Então, eu não tinha filtro nenhum, eu assisti tudo, até as novelas que passavam depois das 11. Então, para mim é uma coisa que até hoje, assim, eu paro para ver, porque acho que é uma coisa que, sei lá, faz parte, assim, da narrativa, sabe? E marca momentos da vida da gente, assim, né? Tipo, eu lembro, quando passava Avenida Brasil, eu sei exatamente com quem eu trabalhava, porque todo dia eu chegava no trabalho e a primeira coisa que a gente fazia era comentar o capítulo da noite anterior de Avenida Brasil. Todo santo dia a gente tomava um café e comentava. Lembro quando passava o Cravo e a Rosa, que era com o Eduardo Moscovis e a Adriana Esteves, que eu via com a minha avó, ela amava aquela novela, o Petrúquio. Do Valcir, não é? Então lembra muito, né, momentos da nossa vida, assim, Sim, né? Exatamente. Onde você está, com quem você estava, Com né? quem via e tal. É muito legal. Sem dúvida. E outro personagem que ficou no imaginário de pelo menos quem nasceu até os anos 80 é o Homem do Sapato Branco. Podemos falar do cara. Foi um prazer falar dele. Eu acabei de ler, né, o livro O Homem do Sapato Branco, A Vida do Inventor do Mundo Cão na TV brasileira. O livro conta a história do Jacinto Figueira Júnior, que ficou conhecido por esse apelido, e criou esse estilo que misturava jornalismo policial com entretenimento, com encenação, isso ainda lá nos anos 60, confundia reportagem com espetáculo, e se não fosse ele, talvez não existisse programas como o do Datena, do Ratinho, enfim, esses personagens que a gente conhece hoje, né? Eu adorei o livro, eu nunca imaginei que eu pudesse me apegar tanto à história de um personagem tão contraditório. E eu queria que você falasse primeiro sobre isso. Você não chama de biografia, né? Chama de um perfil. Um perfil biográfico. Mas por que você decidiu contar a história desse cara? Eu vou começar falando por um detalhe que você falou agora no final, Stephanie, que você se apegou, né, ao personagem, né? Não teve muita crítica ao livro, mas uma ou outra pessoa, em algum momento, achou que eu peguei leve com o Jacinto, sabe? Porque, assim, eu acho que tem duas coisas, são duas coisas. Uma é a trajetória profissional dele e outra é a trajetória pessoal. E, de fato, a trajetória pessoal dele é um desastre, né? Assim, ele se ferra muito, ele entra em muitas situações ruins, roubadas e... né, acaba a vida numa situação muito difícil. Então, de fato, quando eu tratei da vida pessoal dele, talvez eu tenha tido um pouco de pena, talvez eu tenha sido... Que nem você, fiquei meio, não sei se afeiçoado, mas impactado pela figura. Então, eu acho que eu sou bem respeitoso quando eu trato da vida pessoal dele. Mas a vida profissional realmente é uma figura... única, né? E eu fiquei muito fascinado porque assim, eu sempre gostei desse assunto sensacionalismo, sempre gostei do ponto de vista crítico, né? Não é que eu gosto de sensacionalismo, sempre fiquei fascínio por isso. Por que a televisão vai por esse caminho? Por quê, né? Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno dos Estados Unidos, teve isso, tem tipos como o Jacinto anteriores, mas sempre que eu ouvia falar dele, era uma menção assim, sempre um apoio, vinha um apoio, criador do personagem, um dos pioneiros de sensacionalismo na TV. E uma repetição disso. Aí um dia eu trombei com uma história, que é uma história que eu conto no livro, que é final de 67, que ele vai fazer uma distribuição de brinquedos no centro de São Paulo. Isso gera um caos na cidade, a polícia é chamada, né? Dezenas de pessoas foram para os hospitais, ele tem lendas que morreu gente, nunca foi comprovado, mães que perderam os filhos, enfim, é uma coisa assim caótica. E quando eu vi isso, eu falei, o que foi isso de fato? Né? Isso foi a partir do momento, do ponto da minha curiosidade inicial por ele, e às vezes eu dava uns Googles assim,
Às vezes, aí um dia eu trombei nesse episódio, eu falei, que história foi essa? Aí eu corri para a Biblioteca Nacional, no caso agora, né, você consegue ver online tudo, né, isso facilita muito a pesquisa. Comecei a ler os jornais da época, daquele dia, do que aconteceu, eu fiquei muito fascinado com o que aconteceu. Uma coisa assim, esse cara tinha se tornado uma pessoa... Falam de 40 a 200 mil pessoas, né? Números também, o jornalismo daquela época não era muito afeito à precisão. Mas foi manchete, capa de todos os jornais, o tumulto que aconteceu. Eu falei, como esse cara conseguiu isso? Aí eu descobri, fazendo essa pesquisa, que o cara era deputado quando isso ocorreu também. Eu não sabia. Além de ter sido seu apresentador, aí eu falei, bom, vou pesquisar isso, vou pesquisar. Me fisgou. Falei, preciso saber quem foi esse cara. Era o início da pandemia também, eu estava preso em casa. E aí eu comecei a ir para trás, eu queria saber justamente quando ele começou, a década de 60, que não existe uma imagem, nenhuma imagem. E aí eu fui nos jornais e realmente eu consegui, pelos jornais, o que os caras escreviam sobre ele, protestando, xingando, manifestando surpresa com o que ia na televisão. Eu fui entendendo, fui vendo. As pessoas descrevem, de repente ele chega e mostra um garoto, mostra as picadas no braço do garoto e fala, se você não parar de se drogar, eu nunca mais não vou te ajudar. A descrição que os jornais fazem me ajudou a ver o programa dele, né? Eu chamo de perfil biográfico e não de biografia, porque realmente tem muito pouca informação sobre a vida inicial dele, os primeiros 20, 25 anos de idade. Diferentemente da do Gilberto, né, que é muito rico, né, tem acesso a muita gente, você consegue visualizar como foi a infância e a juventude dele. Sobre o Jacinto, que é mais velho, né, o Jacinto é um cara de, acho que 1927, se não me engano. Tem muito pouca gente viva ainda que conheceu o Jacinto nos anos 50, nos anos 40. Eu realmente não consegui, assim. Então, eu falei, tudo bem, eu vou contar o que eu sei, tentar dar um quadro geral, mas eu não vou chamar isso de biografia. Vou chamar isso de um perfil biográfico. É um subgênero da biografia, assim, é uma biografia com um pouco menos de detalhes de vida pessoal do que seria, talvez... Tem muito leitor que quer saber, né? Que tem essa curiosidade de querer saber a vida pessoal, saber os detalhes. E isso pode ser um pouco frustrante, o meu livro, nesse sentido. Se alguém abrir o livro só para saber da vida do Jacinto, se chamasse biografia, eu acho que poderia causar essa frustração. O cara está dizendo que é uma biografia, mas não fala, não conta da namorada dele quando ele era adolescente. Então, não tem isso, realmente. Tem linhas gerais de como foi a infância e a adolescência, mas não tem detalhes, né? Começa a ter mais detalhes a partir de quando ele vira um apresentador, assim, que são os últimos, a partir dos anos 60. E ele não era uma fonte confiável sobre ele mesmo, né? Exatamente. Assim, não quero chamar o cara de mentiroso aqui, mas as informações são sempre muito imprecisas. E é legal o modo como você traz isso, tipo, num momento foi o deputado mais votado, aí não tem nada a ver com isso. O evento juntou 200 mil pessoas, mas foi 20. É tudo, e assim, o jeito que você coloca isso no texto vai ajudando a gente entender a personalidade desse cara, assim, né? E também o personagem do Homem do Sapato Branco, que também era isso, né? A gente sempre fica ali no limite entre o que é real e o que foi inventado aqui nessa história, assim. Então, acho que por isso que eu me apeguei tanto, assim, é muito complexo. Eu fiquei desesperado com isso, na verdade, porque tem muito assim, quando você faz biografia, as pessoas te contam uma história plausível e não tem mais nenhuma fonte, frequentemente essa história entra no livro, assim, de um modo em livros biográficos, né? Um bom diálogo, às vezes as pessoas te contam um diálogo maravilhoso, a fonte teve um diálogo maravilhoso com o personagem do teu livro. O diálogo é tão bom e não tem como provar se aconteceu, você reproduz esse diálogo, né? E isso é normal. Só que com o Jacinto eu comecei a ficar desesperado porque era isso. Ele falava que tinha 200 mil pessoas, o jornal dizia que tinha 20. Né? Ele falava que foi torturado. Aí eu falo com a sobrinha dele, falo, não, nunca foi torturado, cascata. A própria sobrinha, que é uma fonte importante do livro, a Miriam, né, me ajudou a beça. E tem muito... Aí eu falei, vou ter que colocar isso no livro. Né? E como você disse, em vez de eu ir direto para o que eu acho que seja a informação mais correta, colocar a versão dele ajuda um pouco a dar imagem, a descrever quem ele é. Né? E de fato é isso. Então, às vezes, realmente eu fiz esse papel de desmenti-lo, né? Assim,
eu falo, olha, não existe registro disso. Que ninguém nunca soube que aconteceu isso que ele está dizendo e tal, né? Sei lá. Mas tem histórias que são incríveis, que eu, mesmo assim, eu conto. Então, por exemplo, ele tinha essa mania de perseguição que ele foi caçado por causa do ministro da Justiça da ditadura, que era o Gami Silva, né? E aí ele conta, eu estava almoçando no lugar tal, em São Paulo, ele estava lá e ele morreu nesse almoço. Primeira coisa que eu fiz foi achar essa informação. E aconteceu, de fato, o Gama Silva morreu naquele restaurante. Teve um ataque do coração durante um almoço, no nome do restaurante que o Jacinto falou, o mesmo nome, eu acho que não me lembro agora qual é o restaurante. O restaurante do Jockey Club, eu acho. Um restaurante no centro de São Paulo. Achei a primeira página da Folha, morreu o Gama Silva, estava almoçando no restaurante e tal, na data que o Jacinto falou, mas eu não tinha como provar que o Jacinto estava lá. E aí o Jacinto me falou em entrevista, né? Eu não peguei ele, cheguei a entrevistá-lo. Eu fui lá no ouvido dele e falei, não sei o que, que ele considerava que o Gama Silva que foi responsável pela cassação dele. E isso que você fala, depois da morte fica, a pessoa ouve. Ele vai. A última coisa que ele ouviu foi eu falar isso, eu não sei o que, a vingança dele. É uma história tão louca, né? Rocambolesca. Mas eu falei, não vou deixar de contar isso, porque de fato ele morreu ali naquela situação, naquele dia, naquele restaurante. E a maluquice que o Jacinto teria falado, mostra o ressentimento dele, como ele tinha aquele cara incomodou, magoou ele. Não tem isso no livro. Várias vezes acontecem coisas desse tipo no livro. E ao mesmo tempo que se torna divertido, assim, né? Eu dei bastante risada lendo. O tempo todo eu fiquei pensando uma coisa, assim. O que seria da televisão brasileira se não tivesse existido o Homem de Sapato Branco? E aí, quando eu penso na televisão brasileira, eu penso no Brasil também, porque a gente sabe da importância que esses programas sensacionalistas têm, a audiência absurda que eles têm, né? Eu fiquei com essa questão filosófica, assim, pairando na minha cabeça. Você arrisca alguma resposta para isso? Eu acho que teria tido um outro Jacinto, né? Eu acho que tem uma vocação na televisão para o popular, né? A televisão sempre foi, né, em todos os países, inicialmente, esse modelo da TV aberta, gratuita, né, acessível. Esse modelo dela ser financiada por publicidade, né, porque você não paga para assistir, tem que ter então precisa de audiência, isso estimula a audiência, precisa de audiência, né, para ter publicidade. Esse é um modelo que estimula o sensacional, o popular. Daí perder a compostura e virar uma coisa sensacionalista, popularesca, é fácil, né? É um negócio, né? Então, assim, eu até escrevo isso no livro, antes mesmo do Jacinto, já tem um pouco de programação popularesca na TV. O Jacinto não é o inventor da coisa popularesca, ele é o inventor do mundo cão, que é aquela coisa misturar realidade com violência da realidade com um pouco de ficção, né? Então eu acho que a resposta é essa. Alguém teria feito o que o Jacinto fez, sabe? Se não fosse ele, teria vindo outro e o outro, porque eu acho que é uma coisa, uma vocação mesmo dessa mídia, sabe? Foi naquele período e até hoje, né? É um negócio que tá aí na televisão. Só ia mudar a cor do sapato, talvez. Isso, exatamente. Massa. O Homem de Sapato Branco era tão famoso que meu pai casou de sapato branco. Sério, por causa Era moda. Então, ele dizia que ele citava Schopenhauer e Nietzsche e dizia que ele tinha lido isso. E realmente é uma comédia, porque quando você pergunta os livros preferidos dele, ele fala isso, Schopenhauer, Nietzsche, e aí depois cita um autor assim, de ficção religiosa. Assim, ele não era um cara de ficar lendo muito. Então, eu acho que também é uma coisa que alguém contou para ele, e ele dizia que no Nietzsche ou no Schopenhauer tem uma descrição que o homem de sapato branco emana a pureza do médico, do homem que salva vidas, do enfermeiro, e ele encarnou isso, e ele achava que... E é uma marca, realmente, né? Virou uma marca. Não sabia... imaginar uma pessoa casar de sapato branco ao Jacinto, o cara era meio fã mesmo. Não, a minha mãe conta. Eu sou do interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Mafra. A minha mãe teve que ir para Curitiba comprar esse sapato. Ela sempre lembra. Que ele queria casar. E teu pai não era médico, não era... Não, tem médico que usa sapato branco, né? Às vezes eu vejo na rua, sapato branco normalmente é médico mesmo. Não, ele era técnico de contabilidade, não tinha nada a ver. Queria casar de sapato branco. Muito bom.
Tá, então vamos para a última pergunta, que é a que a gente termina perguntando quais livros você está lendo, ou se você tem alguém para indicar, né, para os nossos ouvintes aí. Eu, na verdade, ainda não comecei, mas eu quero já indicar, porque eu fui no lançamento, o autor falando sobre o livro. Eu acho que é um livro muito interessante, e já li vários livros dele, que gosto muito, que é o Michel Laube, que ele acaba de lançar um livro que chama Passeio com o Gigante, que é um livro que trata bastante de uma realidade que a gente está vivendo hoje, no caso dele como autor de origem judaica, tentando entender a posição de uma parcela da comunidade judaica que apoiou políticos de direita ou extrema-direita nas eleições passadas. E assim, eu achei muito interessante já assim, o argumento do livro, o que ele fala sobre o livro. Então, estou recomendando de olhos fechados, ainda sem ter lido, mas está assim, em primeiro lugar assim, na minha fila de livros para ler. Que interessante, a gente acabou de gravar com a Natália Timmerman e ela fala sobre isso, né, não é tema central no livro dela, mas ela escreveu colunas sobre isso, sobre ser uma pessoa de origem judia e ser de esquerda e se sentir meio sem lugar, assim. Que interessante que dialoga com isso. Tem total dialoga com isso, total. Eu acho que é isso, Sticer. A gente ficou muito feliz de receber aqui. Com esses temas que a gente falou, a gente realmente poderia ficar muitas horas batendo papo. Se um dia você vier a Floripa, nos avise, que aí a gente faz isso mesmo sem ser para um episódio, para conversar. Pelo menos num bar. Aí a gente convida o César Seabra, que foi quem nos passou o seu contato para a gente gravar, agradecer aí ele que nos fez essa ponte aí. O César é carioca, né, como eu, a gente foi se conhecer durante a criação do Lance, do jornal esportivo. Ele era o chefe da redação do jornal no Rio, e eu era o número 2 da redação em São Paulo. Então, eu não conhecia na época do Rio, eu fui conhecer nesse período que a gente trabalhou junto, eu em São Paulo, ele no Rio, a gente ficou muito amigo e é amigo até hoje, assim, uma pessoa muito querida, gosto muito dele. Que legal, e foi ele que a gente tava numa conversa com ele falou, pô, vocês têm que chamar o Sticer pro Pós-Fácil, tem que falar do Gilberto Braga, a gente ficou bem feliz. Amigo é isso é coisa de amigo. Acho que amigo e fã também. Eu tenho só mais uma pergunta. Se não tem alguma chance do livro do Gilberto Braga virar uma série documentário? Eu gostaria, mas até o momento não tive nenhuma sondagem a respeito. O Homem Sapato Branco teve muitas sondagens, eu acho até mais fácil de fazer do que o do Gilberto. Percebeu a editora, vi a editora e eu, assim, sei lá, umas 5 ou 6 sondagens, a gente queria saber como comprar os direitos e tal, mas também até agora nada se realizou, nenhum dos dois virou. Sobre o Gilberto tem uma série no Globoplay, né? O Globoplay fez uma coisa em homenagem a ele, acho que são 3 episódios, uma espécie de um tributo ao Gilberto, ou é um só, um longo, agora não me lembro. Tem um tributo ao Gilberto Braga no Globoplay, com toda a história dele, muita gente falando sobre ele, mas uma série documental não tem realmente. Daria, fica a dica. É isso, brigadão pelo teu tempo, por ter participado, a gente gostou muito desse episódio e a gente tem certeza que muita gente vai gostar de ouvir, pessoas noveleiras e que gostam de televisão como nós, vão curtir. Brigadão, Sticer. Stephanie, Carol, eu que agradeço, foi uma simpatia ter participado, muito legal mesmo, astral ótimo, conversa boa, vou compartilhar assim que for publicada a conversa. Obrigada, até mais. Se você gostou desse episódio e quer conhecer mais do nosso trabalho, ouça as temporadas anteriores. Tem muito bate-papo entre amigas sobre livros, tem entrevistas com autoras e autores e tem até uma série especial narrativa premiada sobre literatura catarinense. A gente garante que você vai se surpreender. E considere também apoiar o Pós-Fácil. Acesse apoia.se/Pós-Fácil Podcast. Doando a partir de R$10 por mês, você já sabe. Você apoia o jornalismo cultural independente feito por mulheres e ainda concorre a combos de livros todos os meses. O Pós-Fácil Podcast é uma realização do Pós-Fácil Hub de jornalismo em áudio. O roteiro e a apresentação desse episódio são de Stephanie Cioli e Carol Passo. A edição é de BZT Studio. Para conhecer mais sobre a gente, acesse posfacilhub.com. Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por
Pós-fácil.